Bom, gente, vamos falar um pouquinho mais então sobre princípios de animação e também um pouquinho mais sobre físicas para a gente começar a deixar as animações das nossas bolinhas um pouco mais interessantes, tá? Vamos lá, vamos ver alguns conceitos aqui então, tá? Primeiro, eu tenho o que aqui? Eu tenho essa bolinha embaixo, ela está parenteada então com a bolinha de cima, né? A bolinha de cima, Shift clique na bolinha de baixo e aí aperta Ctrl P, então para fazer o parenting, tá? Parenting de objeto, tá? Ou seja, essa bolinha de cima é filha dessa bolinha de baixo. Para onde eu mover essa bolinha de baixo, a bolinha de cima vai seguir, então, tá? Vamos supor que essa bolinha de baixo ela precise andar do ponto A até o ponto B, num espaço de, sei lá, 30 frames, equivalente a um segundo, em torno de um segundo de animação. Vamos ver como fica. Just amazing. Não, por que que isso aqui tá boring, né? É, porque isso aqui tá muito mecânico, né? Ele tem um, um easyzinho, um easy out automático que o Blender coloca, tá? Mas ele tá meio esquisitão, né? Por que que ele tá esquisitão? Porque ele não tá seguindo aí alguns fundamentos de animação e alguns fundamentos da física, tá? Vamos entender o que que poderia estar acontecendo aqui. Por que que essa animação está meio estranha, tá? Primeiro, o que que acontece aqui, tá? Lembra da primeira lei de Newton, lei da inércia, tá? O que que ela diz? Ela diz que os objetos, quando estão parados, eles tendem a ficar parados. Quando estão em movimento, eles tendem a ficar em movimento, certo? Certo, né? O que que acontece então? Quando esse objeto de baixo começa a se mover, esse objeto de cima não começa a se mover, tá? Por quê? Porque a tendência dele é ficar em inércia, permanecer na inércia. Ele só começa a se mover depois quando não tem mais jeito, tá? Então, a saída da minha bolinha, ela não seria isso, tá? Ela seria alguma coisa como isso. Ué, os incêndios estão abrindo, mas... tá aqui, tá aqui, né? Ela seria alguma coisa como isso, tá? O que está acontecendo aqui, né? Está acontecendo que o objeto de baixo, essa bolinha, está puxando esse objeto de cima. Só que o objeto de cima, ele tende a permanecer em repouso, tá? E o objeto de baixo tende a puxar ele. Depois de um certo momento, ele começa a acompanhar o objeto de baixo, tá? Ele ainda está diferente, por quê? Tá? Porque isso daqui é uma questão de física, tá? Em física, a gente diz que a massa vezes a velocidade é o momentum de cada objeto, tá? Então, o que acontece? O momentum desse é diferente do momentum desse, tá? Porque eles têm massas e velocidades. Bom, a velocidade é igual, mas a massa é diferente, então aqui vai ser diferente, né? Então, o que acontece? O objeto está parado, ele começa a se mexer, e aí depois que não tem mais jeito, ele começa a acompanhar, tá? Essa coisa aqui de acompanhar o objeto, tá? Em animação a gente chama isso de drag, tá? Ou seja, você vai puxar um objeto, ele está puxando o outro, tá? E vai acontecer isso então, ó. Tá? O que que é o finalzinho da animação, né? O finalzinho da animação, o que acontece? Quando a bolinha chega aqui no frame 30, ela para aqui, né? O que acontece? Acontece que esse momentum aqui parou, mas o de cima não, tá? O de cima, como ele está em movimento, ele tende a continuar em movimento. E o que acontece? Mesmo com o de baixo parado, o de cima continua em movimento, tá?
É isso que acontece aqui. Depois que ele não consegue mais ir para frente, ele volta um pouquinho para trás, com menos impacto, né? A gente já viu isso quando a bolinha pinga. Só que agora, ao invés de deslocar no eixo G, eu estou fazendo uma rotação no eixo X, né? Então, ao invés de parar, de pingar mais alto e pingar mais baixo, ela está pendulando mais alto e pendulando mais baixo. Está oscilando mais alto, com mais força e com menos força, tá? E aqui um pêndulo bem pequenininho, tá? Então, isso daqui, quando ela para, mas ela não para, tá? A gente chama isso de follow through, tá? Esse movimento aqui, que um parou, mas o outro não, o outro continua, é um follow through. O que acontece quando você chacoalha a cabeça, por exemplo, você tem cabelo comprido, né? E depois que você parar de chacoalhar a cabeça, seu cabelo continua, tá? É o follow through. Se fosse um movimento um pouquinho mais curto, uma coisinha só, uma paradinha só, aí o pessoal chama de moving hold, tá? É o que acontece quando você levanta um braço, por exemplo. Quando você levanta o braço e para de levantar o braço, o seu braço não para imediatamente. O braço que para imediatamente é um braço de robô, tá? O braço humano ele dá uma parada, mas a mão continua um pouquinho e volta, tá? Então essa diferença pequenininha é o moving hold, tá? Essa diferença que continua andando, tá? É o follow through, tá? E essa diferença do objeto que começa a andar até ele entrar no estado de drag, tá? É o overlapping, tá? Uma sobreposição, então. Normalmente o pessoal chama tudo isso daqui de overlapping, tá? Mas são coisas diferentes. Você vai ver em muitos vídeos e muitos textos por aí, eles se referindo a esses movimentos como overlapping, tá? Volta e meia a gente vai fazer isso também, tá? Mas é importante você saber que isso aqui são coisas diferentes, tá? Essa diferença entre ele parado e ele começando a andar é o overlapping, tá? Depois ele acompanhando o objeto é o dragging. Quando ele para e continua andando, quando um para e o outro continua andando, é o follow through, tá? Que é diferente da animação secundária, que é outra coisa. A animação secundária é uma que complementa a animação principal, para dar uma ideia melhor do que está acontecendo, tá? Isso aqui não, isso aqui é um follow through, tá? Ele continua atravessando aqui o espaço, tá? E por último, tá? Tem uma outra coisa que é super importante, que é a antecipação, tá? O que é antecipação? A antecipação a gente utiliza quando o movimento animado ele é muito curto, tá? Você não consegue acompanhar alguns movimentos só pelo próprio movimento, né? Então, o ato de você dar um soco, dar uma raquetada, bater um prego em um martelo, são coisas que são muito rápidas. Se você mostrar para o seu observador só isso, tá? Ele não vai entender o que está acontecendo, tá? Então, para isso tem um outro conceito, que é o conceito de antecipação. Vou ver se agora eu acerto. Aqui. Tá? Antecipação é o seguinte, então. Esse objeto vai andar do ponto A até o ponto B, tá? Só que antes dele andar do ponto A até o ponto B, ele vai preparar esse movimento, tá? Ele vai vir para um ponto A1, e aí que é essa preparação, e depois é que ele vai começar a animação dele, tá? Então essa animação ficaria mais interessante assim, ó, tá? De novo. O que é isso, tá? Ele está preparando um movimento, tá? Então isso aqui pode ser um pulo que ele vai dar, que ele corre um pouquinho para trás e aí pula para frente, né? Pode ser um movimento de raquetada, um movimento de soco, né? Tudo isso são movimentos que você precisa avisar para o seu espectador que ele vai acontecer, tá? Porque senão a sua animação vai ficar muito rápida
e a pessoa não vai perceber isso muito bem, né? Ela vai ficar meio pega de surpresa e vai ficar em dúvida do que está acontecendo, né? Então, a gente vai agora praticar esses 3 movimentos, tá? É, esses 4 conceitos, só que de uma maneira bem simples, só usando bolinhas, tá? Depois a gente vai usar isso em várias outras partes da animação. Vamos usar isso no Walk Cycle, vamos usar isso numa animação de esqueleto, de bones, tá? É, então aqui a gente não precisa nem fazer o bone, nem o rig, nem nada, porque é só para a gente entender como isso acontece. E eu quero que vocês entendam também, comparando aqui no Graph Editor, como é que fica aproximadamente esse tipo de coisa, tá? Então, eu vou dar umas dicas e vou ver se vocês conseguem então fazer sozinhos, tá? Vamos lá. Primeiro eu vou parar aqui minha animação, tá? Meu ponto A é esse aqui, tá? Vocês vão perceber que eu não tenho keyframes aqui, tá? Eu não tenho keyframes por quê? Eu comecei a fazer essa animação por aqui, tá? Eu comecei exatamente da maneira que eu mostrei para vocês. Comecei puxando as 2 bolinhas, comecei puxando a pá e a filha acompanhou, tá? Depois eu coloquei então um movimento fiz o overlapping e o follow through, tá? E depois aqui no meu dope sheet, eu puxei a animação toda para frente, abri espaço então para colocar a antecipação, tá? E fiz a antecipação. O que acontece? Quando você faz a antecipação e você já tem outro movimento aqui, ela dá uma paradinha, né? Por quê? Porque tem frames aqui que, em vez de ajudar, eles estão atrapalhando, né? E o que eu fiz? Eu simplesmente selecionei e apaguei esses frames. Então, a gente não tem mais aquele frame inicial. A gente tem agora o movimento iniciando, faz aqui o overlapping, né? Depois ele para, faz esse follow through. Daí ele começa a andar e faz um drag, então ele vem junto, né? Aqui o que acontece? Ele dava uma paradinha e continuava, né? Então aqui eu apaguei os keyframes e continuei fazendo aqui na sequência, tá? Quando ele chega aqui, que é o frame final, onde ele para, tá? Ele faz então esse primeiro bouncing, esse segundo, esse terceiro e esse quarto, tá? Então eu tenho esse tipo de gráfico aqui. Eu só tenho 2 gráficos, tá? Eu só mexi em 2 coisas, tá? Eu mexi na localização do Y, né? Essa minha bolinha aqui, então, ela é o que eu estou vendo na perspectiva do usuário, né? Se você apertar o número 3 no teclado, você vai entrar na vista lateral disso. Então, eu não fiz câmera, estou usando aqui só a vista lateral mesmo para a gente ver isso como acontece, né? Então, ela começa aqui em 0, aí pelo gráfico ela vai para -4 aproximadamente, né? Depois ela avança aqui para 10 metros e ela permanece aqui. Então, esse aqui é o eixo X, tá? Quando você acaba, às vezes tem um monte de eixos aqui. O que eu faço? Eu seleciono e aperto Delete e apago os eixos que eu não estou usando. Fica mais fácil, né? Outra coisa que você vai ver também é que aqui, ó, aparece um monte de outros keyframezinhos, né? Eu também faço isso. Eu seleciono aqui todos os keyframes que eu não preciso, que eu não usei, que estão numa linha reta, e aperto Delete, né? Porque agora que a gente está trabalhando com bolinhas, é, é fácil da gente se localizar, de achar as coisas, né? Mas daqui a pouco a gente vai estar animando um ciclo de caminhada, onde você vai mexer joelho, vai mexer pé, vai mexer calcanhar, vai mexer articulação, né? Imagina se você não limpar aqui né? Você vai ficar super perdido aqui com o que você está fazendo. Você vai perder mais tempo procurando as coisas do que animando, tá? Então, eu costumo fazer isso, tá? É, eu venho aqui no gráfico que eu estou trabalhando, né?
Aqui no View, eu mando ele selecionar só os keyframes da curva que eu estou mexendo para evitar de ficar pegando todas as curvas ao mesmo tempo, tá? Aí ou eu aperto L de link, tá? Que aí no link ele seleciona tudo, ou então faço um drag aqui com o mouse para selecionar tudo, tá? E aí eu apago o que não precisa, né? Esse aqui é mais interessante, né? Esse aqui é vou apertar A para selecionar tudo. E aqui a terra de espaço, né? Isso aqui então é o meu gráfico, tá? Desses movimentos de bouncing, tá? Aí dá para você desenhar mais ou menos o tipo de movimento que você quer. Se você estiver trabalhando com bolinhas magnéticas, por exemplo, né? Ou bolinhas muito pesadas, com pouca elasticidade, elas vão ter um movimento mais duro. Você está trabalhando com bolinhas mais leves, né, de um material mais elástico, elas vão, ou mais leves, com ar dentro, elas vão ter movimentos mais macios, tá? Então, se tiver com um pêndulo, você vai ter outro tipo de movimento, tá? É, é importante, então, que vocês entendam o que está acontecendo no Graph Editor e tentem fazer isso daqui, tá? Então, o nosso próximo exercício é você fazer essa animação bem simplesinha, tá? Considerando o quê? Um momento inicial de animação, tá? Considerando um momento de drag, e considerando então um movimento final, onde você vai ter um follow-through até parar tudo isso, tá? Eu fiz aqui com duas bolinhas para ficar mais fácil de entender, mas você pode fazer com dois cubinhos, dois cilindrinhos, enfim, o que você estiver experimentando, tá? Então tá. Vamos fazer esse exercíciozinho então. Daqui a pouco a gente volta com coisas mais interessantes, tá? Bora lá, gente. Bom trabalho aí.